investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Eucatex. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e já aproveita para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. E não se esqueça de deixar o like, tá? Se você gostar desse conteúdo aqui do canal, não sai do vídeo sem deixar o like, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, a Eucatex, eu tô gravando esse vídeo dia 13 de dezembro, ela tá aí praticamente sem variar hoje, tá? O mercado tá aberto, a cotada é R$7 aproximadamente. Quando a gente olha no ano, ela tá acumulando uma queda de 16,5% e nos últimos 12 meses ela tá caindo 25%. Então será que é uma oportunidade essa queda? Ou será que a Eucatex é cilada? Comenta aqui para mim, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui para mim nos comentários o que você acha sobre a Eucatex. Bom, a Eucatex, se você ainda não conhece, é uma empresa do setor de madeira, é uma indústria que produz vários produtos aí para vários segmentos, né? Tanto segmento, por exemplo, de imóveis, segmento de construção civil, né? Então ela trabalha ali com portas, divisórias, pisos, até mesmo a parte de tintas, tá? Então ela tem um portfólio bem diversificado e atende aí alguns segmentos da nossa economia. Free float total dela tá de 15,78%, é um free float baixo, tá? Na minha opinião. E ela tem um tag along de 80% nas ações ordinárias. Quando a gente fala das preferenciais, não tem o tag along, tá? Então eu vou tentar aqui na posição acionária da Eucatex. Por que me preocupa em relação à empresa? Realmente a questão da governança. Então eu estou abrindo aqui quem são os principais acionistas. A gente consegue ver que a família Maluf que controla a empresa, né? Então não precisa nem falar muito, acredito que você já tenha ouvido falar da família Maluf. Então eles que controlam a empresa e a gente consegue ver que a empresa praticamente, olha só, ela não tem free float nas ações ordinárias. Só 2% das ações ordinárias aqui que estão abertas, né, negociadas na nossa bolsa de valores. O free float ele está todo na preferencial, ou seja, se você quer investir, quer negociar as ações, você tem que comprar com final 4. Porém, a com final 4 não tem um tag along. Então, às vezes, se houver uma mudança relevante no controle da empresa, se ela for comprada ou algo assim, a oferta vai ser pela outra ação, que é a ordinária, e você com preferencial vai acabar sobrando nesse tipo de movimento, tá? Então eu vejo que a questão da governança da empresa, né, tanto em relação a quem está no controle quanto em relação ao free float e os mecanismos de defesa aqui para o pequeno investidor, bem frágil, tá? Então isso aqui é um risco que você tem que estar ciente caso você queira investir em Eucatex. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da empresa. Quem me acompanha aqui sabe, né? Não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer acelerar os seus resultados nos investimentos. Você quer atingir a sua liberdade financeira, ou seja, viver de renda? Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu definitivamente pego na sua mão. Por quê? Porque eu vou analisar a sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. Uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua realidade. A única coisa que você vai precisar fazer é direcionar os recursos para essa carteira, ou seja, poupar e direcionar os recursos. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira. Então, se você tem interesse nesse programa de consultoria, você realmente almeja atingir sua liberdade financeira e viver de renda, primeiro link vai estar na descrição desse vídeo. Me chama lá no WhatsApp para mais informações. Então vamos continuar aqui a análise. A cotação dia 9 de dezembro de 2022, ela estava cotada a R$ 6,86. Valor de mercado 635 milhões. Então ela é uma microcap, né? O que é uma microcap? É uma empresa muito pequena dentro da nossa bolsa de valores. Isso aí é um ponto de atenção, tá? Caso você queira investir, mais um ponto de atenção. Por quê? Porque microcaps, elas são muito voláteis. Então nesse caso, ela tem sim um grande
grande potencial de valorização, ela pode multiplicar aí por 2, 3, 4, 5, quiçá 10 vezes o valor que você investiu nessa empresa, mas ao mesmo tempo ela também pode derreter com muito mais facilidade. O preço dela oscila bastante, ela tende a ser um ativo extremamente volátil, então você tem que saber muito bem o que está fazendo se quer investir nesse tipo de ativo. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,7, isso mostra que no momento ela está com uma baixa alavancagem, né? Então esse indicador, quando ele começa a passar muito de 3,5 vezes, é um ponto de atenção. 0,7 está bem tranquilo aqui o endividamento da empresa no momento. Liquidez corrente de 1,75, isso quer dizer que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ou seja, em deveres a pagar, ela tem 1,75 no ativo circulante, então ela tem uma boa folga financeira. Quanto a isso aqui, também bem tranquilo. Dividend yield de 4% é um dividendo que está abaixo do que eu gosto de receber quando eu invisto pensando em dividendos. Geralmente eu gosto de pegar empresas que me paguem 6% ou mais. Porém, a gente tem que avaliar a capacidade da empresa em pagar mais dividendos. Então, às vezes a empresa ela está pagando pouco, mas ela tem um potencial de pagar muito mais, tá? Então eu diria que 4%, se ela tem um potencial de pagar mais, tá bem tranquilo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O ROI de 18% é um bom ROI, tá? O retorno sobre o patrimônio, indicador de rentabilidade. Quanto mais elevado, melhor. Tá? Mais indica que a empresa tem vantagens competitivas, é uma empresa bem administrada, tá? Então 18% é um bom ROI, geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10%. Margem líquida de 14%, é uma boa margem também, assim como o ROI eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em margem, então 14% tá uma boa margem. E indicador de preço, eu estou trazendo aqui o preço sobre lucro, ela está valendo hoje na nossa bolsa o equivalente a 2 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Então, olhando para esse indicador, me parece que ela está ridiculamente barata, tá? Então, um ponto de atenção aqui. Entrando no histórico dos lucros e proventos da empresa, a gente consegue ver que ela deu lucro e pagou dividendos durante praticamente todos os últimos 10 anos. A gente consegue ver também que o resultado em 2021 foi um resultado muito forte e agora em 2022 começou a dar uma desacelerada. Outro ponto de atenção, né, essas barras em verde que representam os proventos, a gente consegue ver aqui no olho, olha, que o lucro cresceu, o dividendo também aumentou um pouco do que ela distribui, ela está distribuindo mais, né, pagando mais. Porém, se a gente comparar com o crescimento do lucro, ela está distribuindo uma pequena parcela desse lucro. Então, provavelmente ela deve estar distribuindo aqui o mínimo e ela tem potencial para pagar muito mais dividendos. Então pode ser que no futuro ela consiga pagar um dividend yield mais elevado, ou ela faça uma distribuição entre esse dividend yield ficar mais alto, ou até mesmo, né, que ela consiga crescer mais, visto que ela está segurando boa parte dos lucros, tá? Então isso aqui é um ponto de atenção para você analisar também. Quando a gente olha aqui o histórico de cotações, a gente consegue ver que parece uma montanha russa, né? Assim como eu falei, é um ativo extremamente volátil. Se a gente pegar ali 2007, 2008, ela estava cotada ali quase R$8, de repente ela caiu na casa dos R$2 aqui num curto período de tempo, aí de repente sobe lá de novo, de repente cai. Então assim, é aquilo que eu falei, empresa muito pequena, se você não souber o que você está fazendo, a chance de você vender no desespero é muito grande, tá? Então tem que saber o que está fazendo, porque dá para ver que é um ativo bastante volátil. Bom, agora para concluir essa análise, eu vou entrar aqui no histórico dos resultados da Eucatex desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Já estou trazendo aqui o resultado atualizado da empresa. Só que antes de finalizar aqui com chave de ouro, eu vou deixar como forma de agradecimento, você que me acompanha aqui, uma cortesia, tá? O que é essa cortesia? Um curso gratuito, tá? Onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores. Então basta você se cadastrar, destravar o seu acesso, você ainda vai receber no seu e-mail uma planilha para fazer a gestão da sua carteira de investimentos. Então baixa, assiste a aula e executa, que eu tenho certeza que você vai ter um retorno melhor que qualquer investimento tradicional, tá? Seja títulos públicos, previdência privada, poupança, qualquer tipo de investimento tradicional, você consegue um retorno melhor aplicando essa estratégia que eu ensino nesse curso gratuito. Então aproveita esse conteúdo e coloque em prática, pois conhecimento sem ação não gera nenhum resultado.
Então, finalizando aqui, a receita da empresa saiu de 1 bilhão para 2 bilhões e meio, quase 3 bilhões. O EBITDA de 236 milhões para aproximadamente 500 milhões. Vou deixar em vermelho porque piorou que o EBITDA e o lucro também piorou, tá? E quando a gente olha o lucro líquido, saiu de 11 milhões para 365 milhões. Então, assim, deu para ver aqui que a empresa melhorou muito. Quase todos os anos o resultado dela melhorou, exceto aqui quando a gente fala do EBITDA, exceto 2016 e nos últimos 12 meses que não melhorou. Lembrando que a base de comparação do ano passado também foi uma base muito forte. Quando a gente olha para o lucro líquido, praticamente todos os anos crescendo, exceto o ano de 2018. Nos últimos 12 meses piorou um pouco, mas nada muito preocupante. Vale ressaltar novamente que a base aí do ano passado foi uma base muito forte. A empresa tem uma margem que vem melhorando, né? Isso aqui é um ponto de atenção, né? Por quê? Porque antigamente a margem era baixa, né? Agora a margem da empresa, né, de 2020 para cá, pós-pandemia, aumentou bastante. Então aqui a gente tem que ter uma atenção, né, se realmente a empresa tem toda essa margem. Por quê? Porque a tendência, né, se a margem da empresa sobe muito, a tendência é essa margem voltar e, consequentemente, o lucro ir diminuindo, exceto se a receita crescer muito forte, tá? Então aqui é um ponto que você tem que considerar também na hora de investir, entender o que está acontecendo, se ela vai conseguir manter essa lucratividade aí acima de 10%. Se ela ficar com uma margem acima de 10% e continuar crescendo a receita, tá muito bom. Quando a gente fala do endividamento, a alavancagem da empresa é muito baixa, então com isso, no momento, não precisa preocupar. Então, qual que é a minha opinião aqui sobre a Alcatex? É uma empresa que está em um setor que depende um pouco da expansão, né, da economia, do mercado imobiliário, do mercado de imóveis também está aquecido, né? Se a demanda estiver aquecida, ela também vai surfar essa onda. Vale ressaltar que esses mercados, para onde ela vende, né, conforme eu citei, mercado de construção, mercado moveleiro, são mercados cíclicos e que dependem aí de uma inflação mais baixa, de uma taxa de juros mais baixa. Eles tendem a performar muito melhor nesse tipo de cenário. Então agora que a gente está num cenário de taxa de juros bem elevado, isso acaba impactando negativamente os setores para onde ela vende e, consequentemente, impactando também os resultados. Então pode ser que esse resultado dela venha a continuar piorando, tá? Nos próximos trimestres, é um ponto de atenção. Mas olhando para preço, acredito que mesmo com uma piora, né, mesmo se esse resultado dela caísse aqui pela metade, ela ainda estaria negociada a um múltiplo de preço muito baixo. Hoje ela está valendo 2 vezes o lucro, que é ridiculamente barato, tá? Então, assim, é um ativo que, olhando para fundamentos, me parece bem interessante, olhando para preço também me parece bem interessante para investir. No entanto, né, é um ativo que você precisa ter bastante cautela devido a essas questões que eu falei. Está posicionado para o setor cíclico, ela tem uma governança duvidosa, na minha opinião, tá? Então eu fico com o pé atrás na governança corporativa da empresa e, além disso, também é uma empresa muito pequena. Então, assim, tem muito potencial de retorno, mas também é muito volátil, então você tem que levar isso em consideração, beleza? Então a minha opinião é essa, é um ativo que vale a pena o estudo. Não vou falar que eu investiria aqui nesse tipo de ativo, mas estudando com calma, levando em consideração esses pontos que eu falei e você colocando uma parcela pequena de sua carteira, pode ser que dê para encaixar e ter bons retornos, beleza? Então a opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilhe esse conteúdo com seu amigo que está procurando aí por empresas pequenas com grande potencial de valorização e deixa aqui para mim nos comentários se tem algum outro ativo que você quer ver aqui no canal do Investidor Raiz. Se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.